Bom dia, comunidade Paz e Bem. Damos continuidade ao nosso programa. Hoje, o nosso programa de número 4, ainda ligado à temática do diálogo, mas vamos falar do diálogo que acontece dentro do nosso mundo interior, a partir da reflexão sobre microbiota, os arranjos dialogais invisíveis. Vamos nos servir de 3 livros importantes de pesquisadores da área, entre eles o livro da Alessandra Barbosa Ferreira, Microbiota Intestinal, publicado pela editora Rubio, 2021, e de uma pesquisadora italiana, Maria Rescigno, Microbiota, Arma Secreta do Sistema Imunitário, e o outro livro, Microbiota Genial, Curar o Intestino para Curar a Mente. Num de meus estudos mais recentes, sempre voltado ao diálogo, busco entender o mundo invisível que nos habita. No precioso livro da estudiosa italiana Maria Rescigno, Microbiota, Arma Secreta do Sistema Imunitário, de 2021, ela dá razão ao livro do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Hoje percebemos igualmente que o nosso próprio organismo vem habitado por esses seres invisíveis, a ponto de admitirmos que somos mais micróbios que humanos, uma vez que apenas 43% das células que nos habitam são humanas. As demais células são microbiomas. Os micróbios estão por toda parte, em qualquer ser vivente. Na visão de 2 microbiólogos americanos, Justin e Erika Sonnenberg, há mais micróbios na nossa mão que habitantes de todo o planeta. O universo em si é feito de micróbios. Diz ainda Rescigno, se pudéssemos traduzir a história da Terra em 24 horas, os micróbios apareceriam por volta de 4 da manhã e nós humanos um pouco antes da meia-noite. Se não fossem os micróbios, nós não poderíamos viver. E caso não existíssemos, eles, os micróbios, nem se dariam conta disso. Eles perfazem, os micróbios, cerca de 2 a 20 milhões de genes no nosso organismo. Os seres humanos estão, como vimos, profundamente conectados ao ambiente. Vimos isso em aulas anteriores, ou em reflexões anteriores. Os seres humanos estão conectados ao mundo exterior e em si mesmos são constituídos por outros seres que nos habitam. O mundo dos micróbios é bem mais antigo que o nosso, bem como mais maleável, mais adaptável, mais mutável. De forma impressionante, são dotados de grande capacidade de adaptação às mudanças. Eles estão sempre em diálogo com seu habitat. O produto de sua ação pode ser sempre e servir a qualquer um. Os micróbios são fundamentais para nós, na medida em que atuam para que o nosso organismo funcione corretamente, regulando a digestão e protegendo o nosso organismo de diversas patologias. Eles, igualmente, elaboram e transformam as macromoléculas dos alimentos que os enzimas humanos não conseguem digerir. Em artigo revelador, publicado num livro de coordenação coletiva, Microbiota Intestinal, que eu citei no começo, a primeira autora é Alessandra Barbosa Ferreira. Esse livro aborda a diversidade do mundo microbiano. Os autores assinalam que a idade da Terra é de 4,6 bilhões de anos.
Os cientistas dispõem de evidências que as células surgiram na Terra há 3,8 a 3,9 bilhões de anos. E esses organismos eram exclusivamente microbianos. E por muito tempo foram a única forma de vida na Terra. Eles constituem o grupo de organismos mais abundantes e mais diversos presentes no nosso planeta. São os ancestrais dos organismos multicelulares. Formações microbianas foram encontradas em massas microbianas fossilizadas em rochas de 3,5 bilhões de anos. Formações denominadas estromatólitos e que revelam a longevidade da vida microbiana no planeta. Com respeito aos microscópicos hóspedes que estão presentes no nosso corpo, sobretudo as bactérias, eles estão instalados sobretudo no intestino, cerca de 80%, mas estão também presentes na boca, na cavidade nasal, na faringe, no trato urogenital e na pele. Encontram-se em menor quantidade no estômago, em razão do ambiente mais hostil que ali encontram, com a presença de enzimas peculiares e ácidos. Além das bactérias, que estão em número bem maior, o nosso organismo também vem habitado por fungos, por vírus e por arqueias, que são organismos unicelulares iguais às bactérias. A evidência da presença de fungos em nosso organismo é uma descoberta mais recente, ainda que estejam eles presentes em número bem menor que as bactérias. São, porém, também os fungos componentes importantes em nosso organismo, ajudando em processos como a digestão e outros mecanismos de integração do comportamento humano. Toda essa composição ganha o nome de microbiota humana, que deriva de duas expressões gregas, mico, que quer dizer fungo, e bios, que quer dizer vida. Em cada ser humano, ela traduz a presença de trilhões de células, cuja maioria são de bactérias localizadas no intestino. A flora intestinal vem enriquecida por essa presença benfazeja, fundamental para o equilíbrio da saúde. A microbiota vem, em parte, transmitida pela mãe ao feto no momento do nascimento. Uma microbiota harmônica é fator de saúde, mas podem também ocorrer desequilíbrios que implicam uma disbiose, com consequências que podem ser graves para as pessoas. Olhando de mais perto esses nossos hóspedes microscópicos, nos damos conta que os micróbios podem ser simbiontes, quando são bons protagonistas. Podem ser também patobiontes, mais danosos, provocando desequilíbrios que podem ser problemáticos para a vida. Uma microbiota harmônica vem reconhecida como eubiose, que mantém o equilíbrio saudável entre os simbiontes e patobiontes. O desequilíbrio se traduz como disbiose e que provoca danos nas barreiras intestinais. Em verdade, a microbiota traduz um microcosmos harmônico. Os estudos em curso sobre a microbiota estão promovendo uma verdadeira revolução no mundo da medicina, mas também na compreensão da vida em seu significado mais amplo.
Ou seja, nós somos apenas 43% humanos. A maioria daqueles seres que nos habitam não são seres humanos, mas que dialogam com as células humanas. Esses povos de fronteira que nos habitam revelam também um traço que é fundamentalmente dialogal. Quer dizer, o diálogo se dá também dentro da gente, né? É um diálogo que procede do mundo interior. Mais um dado para comprovar aquilo que o Papa Francisco falou certa vez ao dizer que a diversidade é bela, ou seja, essa diversidade que nos habita também é uma diversidade bela. Entre o nosso organismo e os micróbios, instala-se uma verdadeira aliança, marcada pela comensalidade e pela mutualidade. Os micróbios inserem-se no organismo humano, seja em forma pacífica e estabilizada, o que significa comensalidade, ou como uma atuação mais evidente e criadora, que está relacionada ao mutualismo. Todas essas reflexões são fundamentais para corroborar as teses que eu venho defendendo aqui na temática do diálogo, para a quebra dessa ideia problemática de um antropocentrismo ou de um excepcionalismo humano. Não há um excepcionalismo humano. O próprio humano, ele vem pontuado por presenças que não são humanas, mas que se adaptam, que se equilibram muito bem com o organismo humano. Estamos todos inseridos, como já disse antes, em outras vezes aqui no nosso programa, inseridos numa teia da vida, participando de um diálogo que não tem fim. As palavras-chave são interação, são movimento, tudo contribuindo para entender que não somos, de forma alguma, diferente de tudo que nos rodeia. Estamos sempre interagindo com o mundo exterior. Como disse Donna Haraway, que eu citei no programa de número 3, nós, humanos, somos seres da lama, somos terra, como diz o Papa Francisco, compostos pelo tecido da terra. Tudo aqui apresentado para nós traduz uma bonita convicção que o ciclo do tempo nunca se encerra e que estamos envolvidos numa viagem comum com outros seres que estão ao nosso redor, né, como vimos no reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino mineral. Estamos todos entrelaçados nessa teia magnífica, né? E essa teia que está também dentro de nós, com a presença vital dos micróbios, dos fungos, né? E das bactérias. Então, são espécies companheiras, né? Que têm seus simbolismos particulares, os seus modos de ação particulares, a sua cognição. Hoje a gente percebe claramente, né, com estudos, que as espécies companheiras, sobretudo no mundo vegetal, elas são dotadas de inteligência, mesmo não tendo cérebro, né? São dotadas de capacidade de cognição, de memória, de movimento, de adaptação, né? Então nós estamos aí envolvidos nessa teia bonita, onde não há descontinuidade material do universo. O universo é feito por um todo harmônico. A nossa carne
não vem de outro lugar, senão do universo. E no universo ela vai encontrar novas modalidades de habitação, mesmo depois da morte. Como nos lembra outro pensador, um filósofo italiano, Emanuele Coccia, todos os nossos átomos deram corpo a milhares de vidas antes da nossa, humanas, vegetais, bacterianas, virais, animais, e darão realidade a outras vidas, numa dança que nunca poderá ser interrompida. Não há dúvidas de que o diálogo é essa cartografia inacabada, sempre aberta a inserir novos personagens. Ou seja, nós estamos rodeados de diálogo por todas as partes, né? Fora de nós, dentro de nós, somos envolvidos, né? Permeados pelo diálogo, né? Isso que o Marco Lucchesi definiu tão bem, essa cartografia inacabada, sempre aberta, né? E que nos ajudam a compreender a dinâmica da teia da própria vida. Em esplêndida canção de Gilberto Gil, com uma letra belíssima, chamada O Tempo Rei, que para mim é mais que uma letra, é um mantra, né? A gente pode se dar conta, nessa canção de Gilberto Gil, dessa beleza que vamos encontrando pelo caminho e que desvendam sempre novos horizontes de alegria e de espanto. Foi uma letra que Gilberto Gil fez dialogando com Caetano Veloso na sua canção Oração ao Tempo, que falava em fechamento do ciclo do tempo. E Gilberto Gil, ao contrário, não, diz que o ciclo do tempo está sempre aberto. A nossa vida está sempre em movimento. Aliás, o movimento é a característica de todos os seres, não só dos seres vivos, né? Há pensadores, há místicos que falam que as montanhas se movimentam, os ventos, os seres minerais, e só não consegue captar aqueles que vivem num mundo da superfície, que tem uma perspectiva de compreensão que ainda é curta. Mas nessa canção, Gilberto Gil diz para nós que tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço, navegando todos os sentidos. Então, com isso, a gente fecha esse primeiro ciclo de reflexões da paisagem, onde eu dei centralidade à temática do diálogo nas suas várias compreensões e que foi fundamental. Agradeço a presença de todas vocês e todos vocês nessa manhã invernal e que a gente possa se reencontrar novamente no próximo programa de número 5, na semana que vem. Muito obrigado a todas e todos e a toda a equipe do Paz e Bem que vem ajudando essa realização. Muito obrigado e até a próxima semana.